No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos meus assuntos favoritos, que é leitura. Eu sei que eu sempre falo sobre leitura, mas é sempre muito bacana para mim falar sobre leitura. E no vídeo de hoje eu quero te explicar como você pode ler mais em 2026. Como você sabe, aqui nesse canal eu falo sobre filosofia e desenvolvimento intelectual, ou seja, como nós podemos estudar mais, melhor, e como podemos ser pessoas mais inteligentes. E para isso, é claro, nós precisamos dos livros. Então vamos começar. Muitas pessoas, elas acham que para ler mais, elas precisam de mais tempo, porém, às vezes, elas precisam de uma visão mais estratégica, de comportamentos mais estratégicos para que esse hábito se consolide na vida delas. Então, a primeira sugestão mais estratégica é a seguinte: trate a leitura como ambiente e não como tarefa. O que eu quero dizer? Às vezes você quer ler mais, por isso que você está aqui nesse vídeo, mas o que você faz? Você deixa o seu livro guardado em uma estante aleatória. Você deixa o seu livro praticamente escondido do seu campo de visão. Você coloca o seu livro na mochila e você nunca pega, você nem olha para ele, deve estar lá no fundo da sua bolsa. Ou seja, livro guardado é livro não lido. Então, essa é a primeira ideia. Os seus livros, a partir de hoje, estarão mais à mostra. Pare de escondê-los de você. Você precisa tornar os seus hábitos mais fáceis de ser executados. Quando você esconde os seus livros, você está dificultando a sua vida. Que nem ir ao mercado, às vezes você está de dieta. Aí você vai ao mercado e o que você faz? Ao invés de comprar comida limpa, ou seja, proteínas, verduras, vegetais e frutas, você compra industrializados, aqueles que são ruins para a saúde, chocolates, refrigerantes, ou seja, você está dificultando a sua própria vida. Eu sei que tudo é muito gostoso, palatável, entretanto, no longo prazo, isso é extremamente prejudicial. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos. E o livro guardado aqui entra como esse hábito prejudicial. Eu não tô falando que você tem que ter uma estante imensa, linda, cheia de livros, ou prateleiras com uma boa madeira. Não tô dizendo isso, mas deixa na mesa. Deixa na cabeceira da sua cama, deixa em cima da sua cama para você ler antes de dormir, que às vezes, o que tá fácil na nossa mão? O nosso telefone. O nosso telefone a gente deixa fácil. O nosso telefone a gente pensa, preciso carregar antes de sair de casa porque eu não posso ficar sem bateria. Tudo bem, isso é extremamente correto da nossa parte. Entretanto, nós precisamos fazer a mesma coisa com os nossos livros e com os nossos estudos. Facilitar a nossa vida, facilitar a nossa agenda para que esse hábito se torne muito mais fácil, muito mais fluido e consistente no longo prazo. O segundo ponto: pare de escolher livros como quem escolhe um desafio. Se você tá nesse vídeo é porque você não tem um super costume de ler e tá tudo bem. Agora você vai lá e pega um calhamaço com 300 personagens, sendo que você lê pouco ou você nem tem um costume de ler muito. Então, por que você tá escolhendo um castigo, como eu digo, e não um livro? Eu sou a defensora dos clássicos, eu amo literatura clássica, aqueles livros chatos que ninguém gosta, poucas pessoas gostam, na verdade. Por exemplo, Machado de Assis. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas eu não vou indicar esse livro para você ler em primeiro lugar. Eu vou indicar uma literatura mais fácil mesmo, mais palatável. Fuja desses clássicos que são super com palavras rebuscadas. Ou, por exemplo, os russos são calhamaços, e em todos eles, ou quase todos, são trocentos personagens. E quando você não tem costume, você se perde. E se você se perde, você não vai ler. E se você não lê, você não vai se desenvolver intelectualmente, não vai ser uma pessoa mais inteligente. Então, vamos começar com uma ambição pequena. Você pode ler crônicas e contos. Alguns contos são mais chatinhos, são mais difíceis. Então, em primeiro lugar, eu vou te indicar as crônicas. O que é uma crônica? São textos curtos, acho que até no máximo 5 páginas, que relatam e narram a vida cotidiana de uma forma muito bonita, muito poética e fácil de ser lida, de ser degustada. Então, comece por eles. Você não precisa ler
os maiores autores, vá a um sebo, eu tenho certeza que você vai achar um livro de crônica super baratinho, não vai tomar o seu tempo, você vai conseguir ler uma crônica em 10 minutos, no máximo, eu acho, porque são apenas 5 folhas, como eu disse, e você já vai começar um ano lendo bem mais do que 2025. E caso você não tenha a estratégia correta para ler, né, e caso você queira pegar um livro e falar, não, Mayara, eu não quero um livro fácil, eu tô com um livro aqui, ele é um pouco mais difícil, mas às vezes você não tem a estratégia correta, né, um método correto, com perguntas estratégicas para lê-lo da melhor forma possível, porque a leitura não é simplesmente passar a página, folhear, finalizar o livro. Você precisa de perguntas que façam essa narrativa se fixar na sua mente, que causem um impacto na sua vida, porque sem isso você simplesmente esquece. O livro não causa nada em você, não altera a sua vida, você não se torna uma pessoa melhor quando você simplesmente lê por ler. Então, não faça isso. Aqui na minha descrição tem um método, são 5 aulas, tá por bem menos de R$ 100. Você aprende a ler qualquer livro com uma clareza surreal e vai conseguir entendê-lo do início ao fim, qualquer livro, tá? Dos mais difíceis aos mais fáceis. O link tá na descrição. Terceiro hábito, você vai usar a leitura como transição e não como obrigação. O que nós fazemos? Preciso ler. Tenho que ler, colocar na minha agenda. Eu sugiro que você coloque. Mas o nosso cérebro, ele gosta de rituais mais leves. E o que você vai fazer? Sabe aqueles momentos da vida, antes ou depois de uma tarefa, que você precisa esperar um pouco para iniciar a próxima? Por exemplo, você sai do trabalho às 18 e precisa chegar na faculdade às 7h30 e você está no metrô ou no ônibus das 18h15 até as 7h15. É um momento de transição na sua vida, no seu cotidiano. Então, é nesse momento que você lerá um livro. Ou, vamos supor, é final de semana, sábado, você precisa ir ao dentista. Leve o livro ao dentista e eu, no momento de transição, por exemplo, na espera, né, na fila, antes de ser convocada, é ótimo, antes de ser chamado pelo dentista, você vai ler mais um pouco. Você pode também ler no início do dia. Eu tô tentando ser mais consistente nesse hábito, porque geralmente eu leio no período da noite e isso tá impactando o meu sono, e eu quero passar pro período da manhã. É um pouquinho chato, porque eu não tenho costume e o meu cérebro tá acostumado a ler de noite, mas enfim, seguimos. Por exemplo, antes de sair, final de semana você tá esperando seus amigos. Ao invés de ficar scrollando, porque já scrollou o dia inteiro, separa 10 minutinhos, coloca o seu telefone no modo avião e lê por 10 minutos antes de passear com seus amigos. Eu não tô falando que você percebe que nos meus vídeos eu não falo pra você parar de fazer as coisas? Eu não falo pra você parar de ver a vida do seu artista favorito, parar de sair, parar de viver as outras experiências. Não, nós estamos aqui tentando traçar outras estratégias para que você possa se desenvolver intelectualmente de uma forma mais consistente com o tempo que você tem. Então, pense nisso. Pense nos momentos de transição que você possui. Ah, Mayara, eu não pego ônibus, eu dirijo. Ouça um podcast. Eu sei que eu tô falando aqui sobre leitura nesse vídeo, que eu quero que você leia mais e que é muito importante ler. Mas ouça um podcast, caso você tenha que sair, voltar, dirigindo pro seu trabalho ou pros seus estudos, pra faculdade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que em 2026 você possa ler muito mais e se desenvolver muito mais por meio dos livros. E como eu disse, o método tá aqui na minha descrição e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!